Ana. Acho que a doutora Evelyn podia se apresentar também, ela também é... Boa tarde, meu nome é Evelyn, eu sou Boa professora... tarde. Boa tarde, eu sou Evelyn, sou professora da Unifesp, da Escola Paulista de Medicina. Estamos há umas 3 semanas nesse projeto, mas há um ano já trabalhando na elaboração do manual e nas atualizações. Ok, vou me apresentar então. Eu sou Guilherme Sapia, sou ginecologista, sou preceptor do programa de residência do Hospital Maternidade de Araguá, hospital qual eu sou também o diretor técnico. E vou passar a palavra para a Bárbara, nossa residente incumbida de nos apresentar o caso clínico hoje. Boa tarde. Conseguem ver a tela aí agora? A tela agora está carregando, vamos ver. Agora foi. Tela certinho. Problemas técnicos. Beleza. Então, vamos lá. Boa tarde. Meu nome é Bárbara, eu sou médica formada pela Universidade do Sul de Santa Catarina. Atualmente faço residência, estou no 2º ano de ginecologia e obstetrícia no Hospital Maternidade de Araguá, em Jaraguá do Sul, em Santa Catarina. Hoje vou apresentar um caso clínico referente ao serviço, sob supervisão do Dr. Guilherme Sapia, que é ginecologista obstetra e diretor técnico do Hospital Maternidade de Araguá, e supervisão também do Dr. Eduardo Rodrigues, que é intensivista e responsável técnico pela UTI Covid do nosso serviço. Aqui tem que... Não passou ainda. Vamos lá. Então, o caso é referente a uma paciente BCG, sexo feminino, 33 anos, natural de Jaraguá do Sul, Santa Catarina, procedente de Guaramirim, um município vizinho aqui em Santa Catarina, branca, católica, auxiliar de escritório. Ela é uma gesta 2, com um parto cesárea anterior, nenhum aborto. Data do último parto há 2 anos e 4 meses. 27 semanas e 2 dias, apresentando 5 consultas de pré-natal, sorologias de rotina negativas, tipagem sanguínea O positivo. Como comorbidade, ela foi identificada a obesidade grau 2, IMC de 34. Então, queixa principal e duração. A paciente, no dia 26/2 de 2021, se apresentou no pronto atendimento do nosso serviço com queixa de tosse seca desde o dia 20/2, sem melhora ao uso de loratadina, queixou-se de um episódio febril de 38,1 nessa data, utilizou paracetamol com melhora e sem outras queixas. Ela referiu um PCR positivo realizado na rede privada para COVID no dia 22/2, quando, segundo ela, procurou a unidade básica de saúde no dia 22, foi liberada com loratadina e paracetamol se necessária e orientada quanto aos sinais de alarme para procurar pronto atendimento. No PA, no dia 26, ela estava estável, foi orientada e liberada com Tamiflu e azitromicina. No dia seguinte, 27 de fevereiro, a paciente retornou ao PA obstétrico com queixa de inapetência, astenia, tosse seca, dispneia aos médios esforços, com piora progressiva a 7 dias, e novo episódio...
E alguém está com o microfone ligado. E novo episódio de febril referido de 38 graus Celsius. Essa data. Ao exame físico geral na admissão do dia 27. A paciente estava em bom estado geral, consciente, orientada, eupneica, corada, hidratada, com uma temperatura axilar de 37,2, pressão arterial de 140 por 66 milímetros de mercúrio, frequência respiratória de 22, saturando 99% em ar ambiente, ausculta respiratória com murmúrio vesicular presente bilateralmente e estertores crepitantes em bases. Ausculta cardíaca normal. Ao exame obstétrico, a paciente tinha um tônus uterino normal, estava adinâmica, altura de fundo de 26 centímetros, movimentação fetal presente, BCF de 139. Ficou como hipótese diagnóstica, então, gestação de 27 semanas e 2 dias, obesidade grau 2, COVID positivo, COVID-19. E como conduta, foi solicitado, então, dedímero, LDH, hemograma, TGO, TGP, creatinina, PCR, TAP, gasometria arterial e raio-x de tórax. E a paciente foi mantida em observação. O resultado dos exames laboratoriais mostrou um dedímero de 878, um LDH de 585, hemoglobina HB de 11,7, HT de 34,7, leucócitos de 4,830, sendo 2% bastões, 75% de segmentados, uma plaquetopenia, plaquetas de 102.000, TGO de 69,2, TGP de 28,3, creatinina 0,74, PCR de 23 e um TAP de 10,6. A gasometria identificou uma alcalose compensatória com discreta redução de CO2, raio-x de tórax com infiltrado inflamatório difuso. A paciente foi reavaliada no PA e estava saturando de 92% a 95% em ar ambiente, porém, ela apresentou um desconforto respiratório importante após uma crise de tosse. Hipótese diagnóstica mantida, como já dita anteriormente, e acrescentado aí, então, uma síndrome de desconforto respiratório agudo por COVID-19. E a conduta foi internação hospitalar. As imagens da radiografia de tórax, então, em PA e perfil, observa aí o infiltrado inflamatório difuso. A paciente foi internada e a prescrição foi feita, então, com dieta livre. Foi iniciado azitromicina, 500 mg, um comprimido ao dia, ceftriaxona 1 grama IV de 12 em 12 horas, enalaxapalina de 60 mg subcutâneo de 12 em 12 horas, dexametasona 6 mg IV de 12 em 12 horas, dipirona 1 grama IV se temperatura acima maior ou igual a 38 graus Celsius, metoclopramida 10 mg a critério médico, oxigênio suplementar em catéter nasal se saturação inferior a 92%, e algumas recomendações médicas como esforço mínimo, cabeceira elevada a 45 graus, avaliação de sinais vitais de 6 em 6 horas, BCF de 6 em 6 horas e observação de perdas vaginais. No dia 28/2, a paciente internou ali na virada de 27 para 28, então o primeiro dia de internação dessa paciente. Pela manhã, ela iniciou o uso de catéter nasal, 3 litros por minuto de O2, por um desconforto respiratório. À tarde, ela foi necessário elevar para 6 litros por minuto, por piora do desconforto respiratório e queda da saturação. Ela foi a 92%. E à noite, às 22 horas, essa paciente evoluiu com um esforço respiratório, uma queda da saturação para 80% em ar ambiente e 93% com máscara com reservatório a 10 litros por minuto.
Então, a conduta foi solicitar uma vaga de UTI, na UTI Covid do nosso serviço, e a paciente foi transferida para a UTI. No dia 1/3, D2 de internação e primeiro dia de internação na UTI. Então, foi acrescentado, né, a prescrição da UTI, omeprazol 40 miligramas de manhã, vitamina C 50 miligramas de 12 em 12 horas e vitamina D 2.000 unidades uma vez ao dia. Foi realizada uma ecografia obstétrica com Doppler, que mostrou um feto único com BCF de 138, circunferência abdominal de 26, maior que presente 95, peso fetal estimado de 1,294, aproximadamente no percentil 90, placenta grau 1, Doppler velocimetria com a artéria umbilical e artéria cerebral média dentro dos limites esperados para a idade gestacional. A paciente evoluiu para um quadro de irregular estado geral, com fala entrecortada e taquipneia. Foi optado, então, intubação orotraqueal por fadiga respiratória. Então, só para ilustrar aqui, foi tudo no 10º dia do início dos sintomas e no 8º dia de teste positivo para COVID. Seguiu em UTI. No 2º dia de UTI, essa paciente apresentou ali uma piora do quadro respiratório. Então, nos cuidados intensivos, é feita a relação da pressão parcial de A2 com a fração inspirada de O2. Essa relação, quando inferior a 200, indica hipoxemia, e para a COVID, né, inferior a 150, tem indicação de pronação. Então, essa paciente estava com uma relação de 71 e foi pronada. No dia 4/3, 4º dia de UTI, a relação melhorou, a paciente voltou à posição supina. Foi feita uma nova ecografia com Doppler, sem particularidades. A paciente apresentou pico hipertensivo nesse dia. Foi realizado, então, um rastreamento laboratorial para pré-eclâmpsia. A PA estava de 170/90, porém, veio alterado apenas LDH, de 759. No dia 6/3, 6º dia de UTI, a paciente não teve melhora com a pronação, manteve uma relação inferior a 150, relação deu 94. Foi iniciada, então, uma discussão multidisciplinar sobre interrupção da gestação por piora do quadro materno. No dia 7/3, 8º dia de internação hospitalar e 7º dia de UTI, sendo, então, só para relembrar aí, 11º dia do dia do início dos sintomas, 13º dia de teste positivo para COVID e 6º dia de intubação. Essa paciente estava com uma relação ainda de troca ruim, né, uma relação de 95, foi reavaliada pela equipe de ginecologia e de intensivista e foi, frente à piora do quadro, sem melhora com pronação, optou-se por interromper a gestação e já havia sido conversado com a UTI neonatal, que confirmou vaga de UTI. Então, a paciente estava com uma idade gestacional de 28 semanas e 5 dias, foi encaminhada ao centro cirúrgico, procedimento obstétrico sem intercorrências. O RN, então, sexo feminino, nasceu hipotônica, cianótica, em apneia. Foram realizadas manobras de reanimação, VPP, intubação, reanimação cardiopulmonar por 2 minutos. Apgar, então, no 1º minuto de 1, no 5º minuto de 6, no 10º minuto também 6. Peso ao nascer 1,332. E essa recém-nascida foi encaminhada à UTI. No dia 8/3, a paciente, puérpera, estava no 10º dia de UTI. Ela teve uma melhora parcial do padrão respiratório, sendo a relação de pressão parcial de oxigênio arterial e a fração inspirada de O2, 141. Foi optado por uma nova prona. Apresentou nesse dia um episódio febril.
de 38,6. Foi suspensa ceftriaxona, iniciado vancomicina 1 grama de 12 em 12 horas e pipetazo 4,5 gramas de 6 em 6 horas. Coletadas culturas, urocultura e hemocultura, que posteriormente vieram com resultados negativos. No dia 10/3, a paciente estava no 12º dia, ela foi inibida a lactação com enfaixamento das mamas e cabergolina, para melhora da pronação da paciente, de manejo e cuidados intensivos, e também para evitar um novo foco possivelmente infeccioso. No dia 11/3, foi iniciada, então, droga vasoativa. A paciente foi iniciado noradrenalina, em bomba de difusão contínua, por instabilidade hemodinâmica e tendência à hipotensão. Ela ficou com 2 dias com droga vasoativa. Ela apresentou nesse dia uma nodulação em topografia de glândula parótida à esquerda. No mesmo dia foi solicitada uma tomografia de cabeça e pescoço, compatível com parotidite, e solicitada, então, a avaliação do cirurgião bucomaxilo. Dia 16/3, 16º dia de UTI e 9º dia pós-cesariana, o paciente evoluiu com uma distensão abdominal. Ao exame do abdômen tinha ruído hidraéreo presente, timpânico, faces de dor, a palpação profunda, evacuações presentes, suspensa, então, a dieta enteral, substituída por sonda nasogástrica e iniciado o meropenem. Teve algumas alterações laboratoriais, leucócito de 16.460, sendo 6% bastões, uma neutropenia, uma relação de pressão parcial de oxigênio arterial e fração inspirada de O2 de 197, um LDH de 1.289, TGP de 70,9, TGO de 209,5, creatinina de 2,28, PCR de 135,76, dedímero de 3.909 e um clearance de creatinina de 27,3. Como hipótese diagnóstica, então, ficou mantida e acrescentada aí insuficiência renal aguda não oligúrica, parotidite e suboclusão intestinal. Foi, então, solicitada uma tomografia de abdômen. Opa! Saiu aqui da minha tela. Alguém compartilhou uma tela aqui. Diferente. Aparece aqui Valdemarina Pinheiro, que está compartilhando na tela. Compartilhando. Voltando, então. Foi solicitada uma tomografia de abdômen total, que foi identificada uma hepatosplenomegalia homogênea, com ureteronefrose bilateral, uma imagem cálcica na bexiga, podendo corresponder a uma litíase, distensão gasosa com níveis hidraéreos em alças intestinais, porém com conteúdo na ampola retal. Questionado, então, uma suboclusão ou um ilho adinâmico. No dia 17/3, 17º dia de UTI, foi mantida essa distensão abdominal, a paciente começou a ter uma melhora do padrão respiratório, uma melhora ali da relação de pressão parcial de oxigênio e fração inspirada de O2 para 220. Foi realizada uma radiografia de abdômen, que mostrou uma alça distendida e fixa. Foi solicitado pela equipe da UTI um parecer da GO e da equipe de cirurgia geral, que optou por não intervir na paciente. No mesmo dia, foi realizado um ultrassom cervical para reavaliar aquela questão do edema em região cervical à esquerda, que evidenciou aí sem coleção, parótida sem aumento de volume, presença de edema subcutâneo, fechando aí um diagnóstico de edema, excluindo parotidite, e essa parte ficou como conduta expectante em relação a esse edema da região mandibular à esquerda.
No dia seguinte, dia 18, 18º dia de UTI, 11º pós-cesariana, a paciente manteve a distensão abdominal. Foi discutido imagens da tomografia entre a equipe da GO e do radiologista, e foi discutido sobre a presença de imagem sugestiva de hematoma em região de esterorrafia, com extensão até a escavação reto-uterina. Foi optado, então, por reabordagem cirúrgica. O paciente foi submetida a uma laparotomia exploratória, com presença de um pseudocisto peritoneal e aderência de aumento em parede anterior. O procedimento ocorreu sem intercorrências. Foi optado por colocar um dreno de sangue por contraabertura para drenagem. No mesmo dia à noite, houve drenagem por aspiração de 100 ml com conteúdo sério sanguinolento, presença de 250 ml em saco coletor, e a paciente manteve estase gástrica até dia 20/2, quando ela retornou com eliminação intestinal. Do dia 18 ao dia 21, o paciente se manteve estável. No dia 21, 21º dia de UTI, foi retirado o dreno de SUMP por muito baixo débito. O paciente teve melhora gradual do quadro respiratório e foi iniciado o desmame da ventilação mecânica. No dia 22/3, 22º dia de UTI, a paciente foi extubada. No dia 24/3, 25º dia de internação hospitalar e 24º de UTI, a paciente estava acordada, orientada, lúcida, com Glasgow 15, sem déficit focal, manteve-se sem suplementação de O2, os exames laboratoriais com aumento apenas de transaminases, os demais dentro da normalidade, TGP de 153,2, TGO de 239,3, e a paciente teve alta para a enfermaria. Dia 25/3, 26º dia de internação hospitalar, foi retirada a sonda vesical de demora e a sonda nasointeral, iniciada a reabilitação com fonoaudióloga, fisioterapia motora e respiratória intensificadas. 27/3, 28º dia de internação hospitalar, foi solicitada a avaliação da cirurgia geral, pois a paciente apresentava uma escara em região glútea de aproximadamente 2 centímetros de diâmetro. Foi realizado o debridamento e curativo da lesão. No dia 28/3, no 29º dia de internação hospitalar, o paciente estava estável, sem queixas, teve alta hospitalar com enoxaparina, de 40 mg de 12 em 12 horas, vitamina C, vitamina D, encaminhamento para segmento multidisciplinar para reabilitação em domicílio, orientações puerperais e cuidados de debridamento da escara, e foi orientada a retornar no nosso pronto atendimento em 5 dias para novos exames laboratoriais. Ela voltou no dia 4/4 para avaliação, com queixa de mialgia difusa, com melhora após o uso de analgésico simples. Foram realizados exames laboratoriais, bilirrubinas totais de 1,08, bilirrubina direta de 0,49, indireta de 0,59, TGP de 201, TGO de 213, HB de 11,5, leuco de 5,620, sendo 3% de bastões, RNI e KPTT normais, dedímero de 637. Conduta para essa paciente, então, foi suspendida a enoxaparina e foi alta com segmento ambulatorial de transaminases e mantida a orientação de reabilitação. Em relação ao RN, no dia 16/4, agora na última sexta-feira, o paciente estava em UCI, com 1 mês e 9 dias, idade gestacional corrigida de 34 semanas e 3 dias. Como intercorrências da internação, essa RN teve uma sepse presumida, dedímero aumentado, fez uso de Clexane por 10 dias, do dia 15 ao dia 25. Peso atual de 2,45 kg, estava em bom estado geral, estável, reativa, em ar ambiente, aceitando bem complemento via oral.
Foi feita uma avaliação oftalmológica normal no dia 16 e ela teve alta hospitalar e encaminhada ao ambulatório de prematuros do nosso serviço. Então, esse quadro abre alguns pontos para discussão, como pronação de gestantes e puérperas, tomada de decisão de interrupção de gestação, interação multidisciplinar. E aí eu convido o meu chefe, doutor Guilherme, para auxiliar aí a gente na discussão. Guilherme, quer fazer algum comentário? Você tem que ligar o microfone ali. Opa. Microfone, doutor Guilherme. Me desculpe, é que já ele não aceita o compartilhamento total da tela, daí fica difícil para mim aqui, mas já estou voltando ali. Vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a iniciativa, né, e agradecer a oportunidade da gente estar aqui tentando compartilhar um pouquinho da nossa experiência. Agradecer a Bárbara, nossa residente aí, que ficou bem empenhada e conseguiu viabilizar essa apresentação de caso para a gente trazer aqui hoje. E realmente uma característica que a gente não teve se a gente puder chamar assim, de primeira onda, é que a gente não estava tendo um acometimento de gestantes, mas agora infelizmente, a gente está sendo uma constante no nosso serviço, gestantes em unidade de terapia intensiva. O que fez a gente discutir algumas práticas, rediscutir algumas práticas, procurar um pouquinho, conhecer melhor. E eu acho que um ponto interessante é exatamente a pronação, né, de gestantes e puérperas, o momento adequado da tomada de decisão, ou que momento a gente deve interromper essa gestação e assumir o risco da prematuridade, em que momento a gente deve, por quanto tempo a gente deve manter isso. E não tem como a gente não falar aí da interação das diversas disciplinas, né? Esse paciente COVID, principalmente, né, durante o ciclo gravídico puerperal, ele demanda de uma atenção de uma equipe muito grande de profissionais, né? Não dá nem para a gente citar aí tudo, mas basicamente a gente está falando aí de ginecologista obstetra, enfermeiros, técnicos, intensivista, cirurgiões das mais diversas especialidades, fonoaudiologia, fisioterapia, nutrição, entre outros. E acho que é importante isso, porque sem essa grande interdisciplinariedade a gente não consegue dar uma assistência nem satisfatória, né? Então, acho que é importante a gente ter serviços de referência que consigam ofertar isso para esse perfil de paciente que é tão particular. Quando a gente foi falar da pronação em gestante, tá? Algumas coisas nos serviram de norte, tá? Então, eu cito aqui... Guilherme, eu acho super interessante os 3 pontos que tu colocaste para a gente discutir, mas tem umas coisas que eu queria saber mesmo. Existe algum tipo de evolução no suporte ventilatório que vocês utilizam? Algum protocolo? Tipo, vai do catéter nasal para máscara de Hudson, para Venturi, para catéter de alto... Catéter de... Sim.
A gente tem usado a saturação como parâmetro, tá? A gente tem começado com catéter nasal, tá? Subindo até 6 litros por minuto. Acima de 6 litros, se o paciente mantém saturação abaixo de 95, passado para máscara com reservatório. E o critério para intubação, a gente não tem usado catéter de alto fluxo, tá? A gente tenta tentar transicionar para essa paciente da máscara para máscara de pressão positiva. O que a gente tem observado pela característica do nosso equipamento, uma baixa adesão, né? O paciente não tem uma aceitação boa. A gente tem um ventilador mais moderno e que controla melhor esse fluxo, né? Essa pressão que os pacientes têm conseguido tolerar melhor, mas a maioria não tolera a VNI. E daí acaba indo para a ventilação mecânica, quando é uma avaliação mais subjetiva do intensivista na questão da estafa respiratória mesmo. Vocês não têm alto fluxo ou vocês não usam porque não tem? Não temos. Então, depois da máscara, tem que progredir para o tubo mesmo, não tem jeito. Isso. A gente tenta a VNI, a pressão de pressão positiva, de alto, mas por máscara, né? A gente tem só aquela da máscara facial. A gente não tem da máscara nasal, a gente não tem da máscara facial. E a gente tem um aparelho só que não tem uma boa aceitação, então acaba indo para a ventilação invasiva mesmo. Um outro ponto, porque tem pessoas de vários locais e com conhecimentos diversos, que eu gostaria que vocês focassem, a decisão de interromper, essa paciente já tinha feito corticoterapia. É só para reforçar. Sim. Para amadurecer pulmonar. A gente tem utilizado como protocolo, né, a corticoterapia nas pacientes que internam por Covid. Né? Então, a internação, que tem demandado internação, é Covid moderado, né, leve ao segmento ambulatorial, e daí a gente já tem feito o ciclo de corticoterapia. Normalmente, essa paciente ela já tem a indicação do corticoide pela clínica médica. Então, o pulso que a gente tem usado é da dexametasona, não o tradicional da betametasona intramuscular. Né? A gente tem feito... Eu queria que falasse isso para ficar claro quem não, por acaso, passou desapercebido. A dexametasona ultrapassa a barreira placentária e consegue amadurecer o bebê, e a paciente já vinha usando por indicação da doença, da condição ventilatória. É isso aí. Posso perguntar duas coisas de evolução inicial também? Claro, por favor. Bom, gente, assim, primeira hora que eu comecei a ver a evolução do caso, achei que ela ia morrer, né? Falei, meu Deus, tá piorando, vai, próximo slide ela morreu, mas que bom, graças a Deus. Vocês estão de parabéns que foram os dois para casa, e aí tá ótimo. Assim, eu senti um pouquinho de falta no começo, você mostrou o raio-x, mas chegaram a fazer tomo de tórax? Não fez? Vocês não fazem ou não fizeram no caso dela? A gente está cada dia mais revendo o protocolo da tomografia. Tá? A gente não tem associado mudança importante na conduta. Então, pelo fato de ser uma gestante, né, de 28 semanas, a gente optou por retardar e até no final acabamos não precisando, não vendo indicação
de expor o binômio a elevada radiação. Mas não, a gente tem, todo dia a gente vem revendo isso, a gente tem feito bem menos do que há um ano atrás. Antes a gente chegava, paciente Covid leve, não, vamos fazer tomografia, ver quantos por cento do pulmão. Mas não tem, a gente até se baseando em algumas recomendações, inclusive do Colégio Brasileiro de Radiologia, né? A gente tem feito menos. E nela a gente não fez. A gente tem disponível. Assim, a gente tem feito, né? A gente não está economizando tanto na toma. Agora, o ponto que você colocou também é interessante. Muitas vezes não vai mudar a assistência nem o prognóstico, porque a doença evolui para pior, você vai acabar ventilando. Mas a gente não está economizando tanto aqui. Na escola, a hora que começou a dar uma piorada, a gente faz, né? Às vezes a tomo também tem um papel, não no caso de vocês, que ela já chegou com PCR positivo, mas a gente já teve situação da paciente chegar com um quadro muito sugestivo, sem PCR. O PCR vai sair no dia seguinte, 5 da tarde. É relativamente rápido o PCR, mas mesmo assim é um dia. Você precisa alocar a paciente em leito, e na hora que você pede o leito de isolamento ou uma UTI, eles querem saber se é Covid ou não. E a toma, apesar dela não ser do padrão ouro, ela também pode ajudar nessa otimização do recurso. A de vocês já tinha o PCR, não seria esse o papel da toma, né? Acho que talvez se ela estivesse aqui na Escola Paulista, acho que muito provavelmente a gente teria feito a toma. A gente também fica na dúvida desse timing, porque você vê, se a paciente, o dia que ela internou, ela estava até bem, né? Ela estava eupneica, ela só, assim, estava 22 de frequência, estava em ar ambiente. Em 36 horas ela afundou. Isso, e a gente teve uns casos aqui desse tipo mesmo, né? Tipo, a paciente, você fala, nossa, nem sei se nem tenho certeza absoluta se ela precisaria estar hospitalizada, e em um dia, 2, ela afunda. Para você ver como que é uma coisa que eu até tenho falado para os residentes aqui, não tenho economizado muito internação de paciente gestante com Covid com um sintoma que está um pouco arrastado. Porque se ela não estivesse no hospital, ou se ela tivesse pulado 2, 3 serviços, talvez não tivesse dado tempo nem de fazer nada, né? Eu particularmente acho que o papel de vocês aí é fazer tomografia para todo mundo mesmo. Porque a gente sabe que daí vão sair trabalhos que vão nortear a gente, né? A gente aqui ainda não tem esse viés de gerar ou contribuir com o conhecimento, né? Mas eu acho bem importante. Mas a gente usou também, tá? No começo, onde a gente teve um pouco de dificuldade na demora da confirmação laboratorial pelo Covid, sim, a gente fez bastante tomografia e tratou como usando as características radiológicas bem sugestivas do Covid. E auxilia quando você também quer descartar, principalmente depois de bastante tempo de UTI, se ela tem uma infecção secundária ou se ela tem uma febre muito prolongada. Outra coisa que eu queria ressaltar, que a gente tem visto e bate um pouco com o seu quadro, é a evolução mais arrastada e a piora mais tardia, né? O paciente já estava no 11º, teve até um slide que ela mostrou que era D11 de sintoma, mas eu acho que era D15, porque era D13 de PCR, e quando ela deu uma piorada na UTI, pelas contas que eu fiz. Agora eu não sei qual slide que é para frente. Então, acho que isso é uma característica dessa variante nova, delas estarem piorando mais tarde. A gente aprendeu que a piora até está no manual, que a piora é do 7º ao 10º dia, a gente está no 10º dia, não entubou, agora vai melhorar, e a gente está vendo que não é isso. Está no 10º dia, não entubou, ainda não está livre do tubo. Está piorando, vai para o tubo. Você quer comentar alguma coisa? Uma coisa que a gente tem visto aqui, e eu vejo nos casos que são apresentados de maneira, está ficando constante, a gente interrompe a gestação, a paciente inicialmente melhora muito e depois afunda. Isso era uma coisa que não acontecia, por exemplo, na pneumonia por H1N1. As pacientes costumavam melhorar e mantinha essa melhora depois da interrupção. Essa é uma característica desse vírus. Eu não sei te dizer se é dessa variante ou do vírus, porque nós tivemos poucos casos
na primeira onda, né, até final de 2020. No Rio Grande do Sul, a gente está vendo mesmo paciente CTI gestante a partir de janeiro. Uma das coisas que eventualmente você tem usado aqui, Guilherme, mas eu acho que não existe nenhuma evidência disso, é quando a paciente começa a piorar, apesar de estar pronada e ter sido interrompida, é fazer angiotomo, para ver se existe alguma evidência de tromboembolismo pulmonar. A paciente já estava com uma anticoagulação intermediária, a paciente de vocês, né? Estava um pouco acima, mesmo para o peso dela, estava um pouco acima da profilaxia. Uhum. Vocês não fazem isso de rotina. Não que eu ache que tenha que ser rotina, é pergunta genuína, curiosidade genuína. Sim, a gente tem acesso, a gente tem um caso muito semelhante, tá? Só que essa foi a primeira paciente nossa, a gente ainda não tinha o protocolo de pronação, tá? Para gestante. A que motivou a gente a fazer o protocolo foi esse caso que a gente apresentou, que foi o nosso segundo caso em UTI. O primeiro, a gente interrompeu também, a paciente estava num quadro bem grave, quando a gente interrompeu, e ela teve uma leve melhora depois, que nos deixou bem animado. E daí ela evoluiu, ali acho que 72 horas depois, ela evoluiu com um quadro de piora importante dos padrões respiratórios, e daí foi a própria equipe da medicina intensiva acabou indicando a angiotomo, e ela fez um TEP bem importante, né? E essa ainda está se recuperando, também ainda não saiu ali, ela teve um pouquinho de déficit, estamos vendo como que vai ser a evolução. Mas sim, quando não tem a melhora, eu não sei te falar qual o critério. Eu até convidei o doutor Eduardo, que é nosso chefe da medicina intensiva aqui, se por acaso ele estiver aí, estiver nos ouvindo e quiser levantar a mão para colaborar, mas ele estaria de plantão, ele falou que não sabia se ia conseguir, mas eu não sei qual que é o critério, mas a gente usa sim. A pronação, assim, no manual está recomendada a pronação e a gente não restringe a pronação por ela ser grávida ou puérpera. No nosso TI, eu percebo que tem intensivistas que gostam mais, outros não é que não acreditam, mas eles argumentam que a mortalidade assim, melhora o quadro, mas não dá para provar que tem impacto na mortalidade. Mas a hora que ela não está melhorando com o que a gente tem, uma opção é pronar mesmo. Deixa eu ver se eu troco o microfone, só um minuto. Alô? Está ouvindo? Sim. Sim, bem no fundo. Nossa, acho que eu vou desligar. Melhorou ou não? Aqui tá normal. Eu ouço bem. Eu ouço bem também. Tem gente que escuta bem. E quanto ao momento de resolução, Maria Lúcia, você quer discutir alguma coisa? Que acho que é uma das... Esse é um assunto de $1 milhão, né? Quando é que a gente resolve a gestação? Saiu um artigo recente, mas, claro, assim, muito baseado em opinião, né? Que a partir de 32 semanas, se a paciente vai ser submetida a uma intubação, seria razoável pensar em interromper. Mas nesse período em que estava a tua paciente, e eu tive uma paciente com perda fetal, com 28 semanas na UTI, porque intubação não é sinônimo de necessidade de interrupção, né? Às vezes a gente pensa 2 vezes nisso. Essa paciente foi intubada e no dia seguinte ela foi intubada com controle, a gente não conseguiu controle com cardiotocografia,
como tem sido a indicação, mas a gente fez um controle ecográfico, então foi perfil biofísico fetal praticamente contínuo. Ela ficou estável depois da intubação, no dia seguinte ela estava muito bem, o perfil biofísico fetal bem, e no outro dia foi morte fetal intrauterina, completamente inesperada. E aí Com 28 semanas, isso dá uma dorna. E aí vocês fizeram o quê, Maria Lúcia? Esperaram ela melhorar, induzir? A paciente, depois que foi entubada, ela começou a melhorar, ela ficou ainda entubada mais 1,5 semanas, a gente começou a indução do parto, por via vaginal, com misoprostol, e respondeu bem. Depois que ela já tinha estubado? Não, durante a intubação, entubada. Nós já tivemos 2 partos vaginais na UTI, inadvertidos. As pacientes tinham em torno de 32, 33 semanas, estavam entubadas, com bloqueio neuromuscular, sedadas fortemente, iniciou dinâmica uterina, a enfermagem da UTI não percebeu, e quando começou a paciente a ficar agitada, foram examinar e era período expulsivo. Eles ficaram todos maravilhados, eu fiquei horrorizada, mas todo mundo ficou feliz da vida, tudo acabou bem, mas a gente fica num estresse só, porque controlar hemorragia numa CTI é uma coisa muito difícil, tem que carregar todo o pressão do anel, porque era um bebê pré-termo, né, mas foi um final feliz. Eu tive um final infeliz também, que foi essa morte intrauterina. Felizmente, até o momento, nós não tivemos morte materna. Espero nos manter assim. No momento da resolução, realmente ninguém tem essa resposta. Eu acho que vocês precipitados não foram, porque não resolveu o dia que ela entubou, né? Pelo que eu entendi, vocês foram segurando, ela não melhorava, bom. Aí tem vários aspectos a você pensar. Um é a mãe, e outro é o feto, né? Monitorar um feto de uma mulher entubada. Em pronação. Pronada, é complicado. Sedada, é muito complicado. E a hora que você já tem um feto que é viável... Na maioria das vezes, quando a mãe não responde, a indicação é materna, né? Acho que foi bem indicado, gente, pelo que eu consigo ver. Eu acho que não foi precipitado, porque acho que a ideia é assim, nossa, eu não vou sair operando a hora que a mulher chegou para eu me livrar da gravidez e a mulher virar puérpera. Eu vou tentar segurar. Ela está bem assim, eu olharia, vocês não chegaram a falar muito de avaliação fetal, que a indicação acho que foi materna. Geralmente a gente olha a relação que vocês foram pontuando, que oscilou, melhorou, piorou, pronava, melhorava, depois piorava de novo. A gente olha PCO2 também, porque se ficar muito alta não faz troca. A gente teve uma paciente que a gente entubou de manhã, não indicou, aí chegou à noite e não deu, porque PCO2 alta, parâmetro ventilatório não melhora, cardiotoco péssima, porque a paciente está sedada, e aí você... E uma coisa que é interessante também, não sei se vocês fizeram ou não, mas nesse recém-nascido é colher uma gaso de cordão, né? Porque o Apgar, ele não reflete exatamente o bem-estar neonatal, porque a mulher está sedada, o feto também está sedado. Essa nossa paciente, o feto nasceu com Apgar 1, 4, super mal, mas ele estava sedado. Senão, eles falam, meu Deus, fiquei olhando o dia inteiro e o feto estava morrendo. Não estava, ele só estava dormindo. Né? Nós coletamos de rotina, em todos os partos, a gasometria de cordão. E agora tem sido recomendado que a gente colete gasometria de cordão e, ao mesmo tempo, a gasometria materna. Eu não tenho essa experiência, nós vamos começar a aplicar. É claro que a mãe já coletou várias gasometrias, mas ao mesmo momento. E eu fiquei curiosa também, gente, porque vocês colocaram o laudo da tomo pós-operatória que tinha uma imagem na histerorrafia. E tinha mesmo isso no intraoperatório? Tinha uma coleção na histerorrafia? Era o aumento, né? Na verdade, o aumento fez uma pseudocisto ali, que tinha um hematoma pequeno, mas acúmulo de bastante líquido, tinha bastante líquido. Eu devo ter aspirado ali uns 450 ml de líquido, contido ali, nessa região mais à esquerda da histerorrafia. E na tomografia,
realmente parecia um hematoma, um coagulosão organizado ali, mas não estava tão organizado. Mas não tinha mais nada, não tinha mais sangramento ativo, nada. Eu penso que essa coleção aí colaborou para o ilho dela, mas não para outras coisas. E falando no momento da interrupção, realmente é o que mais deixa a gente angustiado. O que a gente tem levado em consideração aqui é o status materno, com certeza, né? A deterioração do status materno, a gente já começa a avaliar. E a maneira com que a gente tem monitorado esses bebês até 30 semanas tem sido ausculto intermitente mesmo e Doppler quando desprona, quando supina, faz um Doppler. E a gente tem sido mais intervencionista aí acima de 30 semanas. A gente tem uma UTI neonatal que nos dá um bom suporte aí, né? Então, basicamente, a gente tem desenhado um protocolo que, se a paciente tem indicação de pronação, pronou, não melhorou, a gente está acima de 30 semanas, a gente está aí indicando a interrupção. Guilherme, sabe que o pessoal do HC, que entra nas discussões com a gente, elas têm defendido muito a conduta expectante, assim, não segurar ao máximo a gravidez. Elas chegaram já a ter paciente que intubou, melhorou, foi para casa grávida. Eles fazem lá, eles têm, lógico que eu acho que tem que se considerar a estrutura, aqui no HC eles têm uma UTI onde dá para fazer a cesárea na UTI, que é uma realidade que não é em todos os lugares. Se eu tiver que fazer uma cesárea na UTI do Hospital São Paulo, vai ser um caos, porque não entra nem um berço de recém-nascido, são baias. E elas têm uma UTI obstétrica, onde tem um obstetra e um intensivista de plantão 24 horas. Então, é muito mais fácil, porque a hora que o feto piorou, o obstetra já está lá, você chama um cara que está em outro andar e ok, você faz a cesárea lá mesmo. Você não precisa deslocar a paciente. Então, é lógico que isso facilita um pouco, né? A hora que você tem que tomar a decisão pouco antes dela ser irreversível, tem que transferir a mulher, chamar a equipe, arrumar tudo, é mais complicado. Elas têm defendido bastante de segurar, né? E elas acompanham com perfil biofísico. Até a Fernanda Spadotto fala que perde o movimento fetal, mas não, mesmo o feto sedado, mas não perde tônus. E que o Doppler eles não viram alterar em nenhum caso. Então, elas acabam acompanhando assim. Agora, eu acho que eu vou pegar esse trabalho da Maria Lúcia e vou, sei lá, carregar comigo, porque realmente acho que acima de 32 semanas, se for entubar, é muito complicado você manter o feto intraútero. Eu tive as duas experiências. Eu acabei de dar alta para casa, uma paciente que internou na UTI, foi entubada, foi extubada e está com 34 semanas, tendo alta. Nossa, eu ainda não sei, por isso que eu te disse que é uma pergunta de $1 milhão, eu não sei te responder. A gente tem que ir tateando, né? Quantos dias ficou entubada? Ela ficou 1 semana e meia entubada. Isso é uma outra questão. Mas né? ela nunca piorou. Ela nunca piorou. Ela foi entubada, ficou estável alguns dias e foi melhorando até o desmame da ventilação mecânica. Ela não teve nenhuma piora. Mas a minha paciente que perdeu o bebê intraútero também. Ela entubou com quantas semanas essa que você está dando? 31, eu acho. Então, a gente teve um que entubou com 31, a gente não indicou na hora, mas aí chegou no mesmo dia à noite e a gente não aguentou. A cardiotoque estava muito ruim, ok, estava sedada, ela não melhorou o parâmetro respiratório, não fazia troca, a PCO2 estava super alta, a gente conversou na UTI, é o que você falou. A gente conversou na UTI, vocês acham que dá para melhorar? Dá para cair 2? Não, não dá, a gente já fez tudo que dava. Bom, então, semana passada a gente fez numa paciente com um catéter de alto fluxo. Também uma evolução mega arrastada, aí foi uma indicação fetal. O oligoâmino, piora do perfil, estava com 36 semanas, já tinha indicação de resolver. A gente estava com medo de fazer uma cesárea e precisar entubar e ela piorar clinicamente. Aí a gente conversou na UTI, conversou na anestesia final. Se eles trouxerem o aparato do alto fluxo, a gente tenta fazer a RAC no alto fluxo. E deu super certo.
O pessoal da UTI foi, levou o catéter de alto fluxo, conversamos com a paciente que ela não tolerava máscara, ficava ansiosa, também óbvio que ela estava com medo de ser entubada. Fiquei lá eu, a físio, o anestesista, e ok, passou bem a cesárea no alto fluxo, poupamos um tubo, agora ela já está no catéter de O2, né? E aí é um dia atrás do outro aprendendo, né? Você tem um caso bom, você fala, acertei. Você tem um caso ruim, você associa que alguma coisa que você não deveria ter feito, né? Não tem jeito. Parece um bando de cego descrevendo um elefante, né? É mais ou menos como eu. Agora, a grande pergunta é que muitas vezes nessas discussões as pessoas perguntam, o que a gente dá na infecção inicial? Infelizmente, não tem o que dar. As coisas que as pessoas dão não muda. Então, dá ivermectina, hidroxicloroquinas, heparina em casa, não muda. A dúvida é, nossa, poderíamos ter evitado de chegar nesse quadro grave com mais supervisão? Esse caso em especial, do jeito que vocês apresentaram, eu acho que não. Ela foi internada em bom estado geral. É evolução da doença mesmo, né? Ela foi internada visionariamente, porque em 24 horas ela piorou. Eu já iria, se vocês tivessem apresentado esse caso sem eu conhecer todo, eu já ia. Mas por que ela internou? Bom, no dia seguinte está explicado, vocês viram adiante. Foi bem indicado, óbvio. Essa nossa ela teve uma visita ao pronto-socorro anterior a essa, e 36 horas, eu imagino. E, salvo engano, foi o mesmo residente que avaliou ela pela segunda vez. Então, acho que isso colaborou um pouquinho por ele ter visto ela em 2 tempos diferentes. Falou, bom, deu uma pioradinha. Acho que foi isso. Ajudou. Acho que não dá para economizar muito, não. Uma dessas nossas pacientes que foi entubada, também no dia que ela chegou, ela não tinha critério de internação. Ela não estava taquipneica, não estava nada. Internou porque é 42 anos, 3º trimestre, uma história de epilepsia, não sei o que, interna. Aí eu falei, não, daqui 2 dias a gente dá alta. No dia que eu ia dar alta, à noite ela foi para oxigênio. Dali 2 dias, máscara. Dali 2 dias, tubo. Então, é a evolução da doença. Também a gente associa, às vezes, será que a resolução da gravidez melhora ou será que, ao contrário, piora? Mas também é doença mesmo. A gente também não operou de cara e ela piorou mesmo assim, né? Então, essa pergunta importante isso, mesmo. Internação precoce em grávida no 3º trimestre. Muito importante. Eu acho que no 3º trimestre, gente, não dá para economizar. E esse dia que essa mulher internou, a residente me ligou, meio, não, professora, mas ela está bem, ela está em ótimo estado geral. Eu falei, não, tudo bem, mas tem vaga interna, daqui uns 2 dias, se ela estiver bem, até porque quando interna você faz uma avaliação melhor, você checa os exames, você vê o feto. Com certeza. Teve uma outra, Maria Lúcia, que também internou super bem, essa não piorou. Só que assim, gente, internou na segunda, na quinta, cardiotoco, era desaceleração fora de trabalho de parto. Quer dizer, ela já tinha, acho que um oligômio, não sei se é da doença de outra. Se ela tivesse ido embora, tinha morrido em casa o feto. Então, eram 35 semanas já. Então, lógico que a gente sabe que nem sempre a gente pode fazer isso, porque nem sempre a gente tem vaga. Algumas vezes não tem. Agora, se não tem vaga, tem que ligar no dia seguinte para a paciente. Tem que pôr alguém para ligar mesmo. E no dia seguinte, de novo, né? Para ela não ficar perdida. Porque eu não tive Covid, mas algumas pessoas que tiveram até falam. Às vezes a pessoa nem está tão ruim, você vai ver que está saturando 89, né? Uma das discussões que tem surgido, e eu realmente não sei como responder, é se quando a gente interrompe por cesariana uma mulher que está em plena fase de hiperinflamação, se a gente não tem um efeito oposto ao que a gente queria de melhorar essa paciente. Se eu tenho uma indicação fetal acima de 30 semanas, eu não tenho discussão. Mas entre 24 e 30 eu fico bem dividida. Eu também tenho esse caminho aí. Eu não sei até que ponto, às vezes o pessoal da UTI fica, não, vamos tirar que ela melhora, tá? Mas na prática, o que a gente tem visto, estudos, pequenos relatos de casos, não tem relação
de melhora. E eu acredito mais nisso. A injúria do trauma cirúrgico, se eu puder evitar, eu acho que é um peso a menos que ela vai carregar nessa tentativa de restabelecer do Covid, né? Gente, eu tenho falado até no pré-natal para os pacientes, insistido muito para elas ficarem em casa, e aí eu estou dando uma citada assim, não, porque pensa, se você pegar agora, o que a gente faz com o bebê? A gente opera, é muito dramática a resolução nesse contexto, né? Porque a mãe não vê o parto, não vê o filho, no dia seguinte você fala, meu Deus, ela vai morrer, a criança vai crescer prematura e sem mãe, essa mulher já tinha um filho de 2 anos e pouco, então, na hora que a gente vivencia, a situação é muito dramática, né? Tanto que uma das discussões, a grávida morre, mas não morre mais do que quem tem 60, bom, mas morre a mãe e morre a criança que está dentro do útero, e às vezes, mesmo se a criança não morre, ela é um prematuro, vai saber como que vai ficar. Desestrutura uma família inteira, né, Uma família inteira. E fora outra coisa, né, gente? Que a gente sabe que vai acontecer. A sequela que o sistema de saúde vai carregar de mulher reabilitando, oxigênio, dieta, precisando de físio, de fono, artefatos, aparatos que nós não temos, né? Então, assim, eu tenho sido bem enfática no pré-natal, porque, eu estou com uma amiga que está com uma paciente aqui no serviço privado, internada, fizeram uma reunião, uma série de casais, sei lá quanto, gente, um monte de casal, as 2 gestantes, uma está na CMUTI no alto fluxo, a outra está entubada, em outro serviço privado aqui, 7 dias pós-cesárea de 34 semanas, ainda está entubada. Então, por que foi reunir? A gente não tem bola de cristal, mas não pode, né? Não pode encontrar nem mãe, eu falo para elas. E aí fulano encontrou ciclano, encontrou Beltrano. Só que não adianta, né? A gente bem sabe que não adianta. Adiantar se não tinha pandemia, né? Mas, enfim, é isso. Acho que o caso de vocês foi muito interessante, porque foram tantas intercorrências e, felizmente, saíram a mãe e o recém-nascido, né? Os 2, se Deus quiser, vão ficar bem. Eu vou só tomar liberdade aqui. Apresenta, por favor, que eu adorei a tua pronação com as almofadas de PPP. Então, essa daí que eu gostaria de mostrar essa experiência. A ideia de trazer esses 3 tópicos aí é os que a gente abordou já, né? É só uma situação muito interessante, que eu não conhecia, fui pesquisar aí quando começou, e encontrei essa tese aí da Faculdade de Medicina de São Paulo, tá? E que fala das influências da posição prona em maca para gestante nos parâmetros hemodinâmicos. Então, muito completo, fala bastante da pronação com e sem adaptações para gestante e o quanto é possível e a gente pode fazer e falar para o intensivista que dá para fazer tranquilo, não deixar ele desesperado. E a ideia da cama foi, eu sou de Ribeirão Preto, né? E daí acabei encontrando aí essa reportagem aí falando do pessoal lá, do Kleber, que é o técnico de ortopedia, que fez essa adaptação. Daí eu falei, temos que fazer uma aqui também. Só que foi mais rápido, não deu tempo da gente mandar confeccionar, a gente já estava com a necessidade. E daí a gente acabou pegando, né, os colchões das camas PPP, onde tem o recorte, e conseguimos montar e ficou exatamente o tamanho de um colchão da nossa maca da UTI. Daí ele foi amarrado com lençóis, né, e será copiado. Hã? Que será bastante copiado. Vai ser bastante copiado, se Deus quiser. E daí a gente... eu não consegui editar o vídeo, porque o vídeo estava aparecendo imagens que a gente não poderia estar compartilhando aí numa rede. Então, eu só trouxe a foto onde o intensivista está na cabeça, técnicos e enfermeiros, e a nossa residente está no pé ali de gorrinho verde, né? Então, já foi colocado, ela foi trocada por uma maca de transporte em posição supina,
foi trocado o colchão, aqui já é o colchão adaptado, amarrado pelos lençóis, então ele ficou bem compacto e sem deslocar as peças, porque ele foi bem contido com o lençol. E daí depois ela já pronada, bem confortável, a gente conseguia acessar pela lateral tranquilamente, fazer a ausculta intermitente ou para colocar o transdutor do cardiotocógrafo. E o que a gente ficou bem contente foi realmente no perfil ventilatório dela, que 15 minutos depois da pronação, ela já começou a saturar 97, 98. A gente ficou bem contente. O pessoal da UTI ficou bem animado. Foi uma vez que a gente treinou com esse caso. Esse daqui é o líder ali do time deles. E já estão fazendo isso quando indicado. E a maioria dos intensivistas tem colaborado. E a gente tem também buscado orientar a pronação acordada, né? Nas pacientes da enfermaria, a gente tem tentado orientar também. E acho que já colocaram aí também, né? O manualzinho, achei bem completo, falando bastante coisa sobre a pronação ali. Acho que a gente discute os pontos que eu achava interessante, eu gostaria de ter trazido para a discussão, foi abordado pelos colegas aí de uma maneira bem legal. Acho que só vai contribuir. Aproveitando a presença de várias regiões aí, alguma orientação diferente em termos de tratamento, alguma droga diferente que tenha usado? É isso mesmo, azitromicina no começo, depois antibiótico de largo espectro de acordo com o quadro, corticoide, heparinização. Legal. E as vacinas para gestante? Estamos fazendo uma força-tarefa para estimular, e se a gente pudesse, nós estávamos na rua vacinando. Eu também, as minhas aqui, eu tenho algumas colegas que chegaram na faixa etária de profissionais de saúde e, né, que não trabalham nos hospitais e que têm direito à vacinação. Eu disse para elas vacinarem, independente da que tiver ali. Vai lá e vacina, que é o que tem. Acho que, apesar de não ter estudos, o dano da doença é muito maior do que qualquer dano potencial da vacina, né, gente? Assim, nós estamos em vacinas de primeira geração. Vão surgir outras, provavelmente. Então, por mais que a proteção não seja 100%, se tirar da doença grave, já está ótimo, né? E o que a gente fala, assim, que a gente é GO, a gente está acostumado, sempre nós temos a mãe e o feto, a gente está acostumado a lidar com um binômio. Quem não é, a hora que vê também vê o drama que é, né? Você perder não só o paciente, como a mãe de um bebê. Então, acho que a questão da vacina, óbvio que há mil coisas a se levar em consideração, mas a hora que a gente pensa que são 2 vidas que estão sendo acometidas, né? Tem uma pergunta no chat sobre a azitromicina. Gente, assim, a azitromicina... assim, a antibiótico terapia, ela é indicada quando existe uma evidência de consolidação, tá? De pneumonia bacteriana associada. A questão se introduz logo ou se põe um pouco depois, às vezes ainda dá um pouco de dúvida. No manual está recomendado na primeira versão para fazer azitromicina e ceftriaxone. Hoje, a tendência até dos infectologistas é segurar um pouco a antibiótico terapia. É internar e, se tiver evidência de consolidação, coloca. O fato é que, às vezes, a gente interna, a gente não tem certeza se tem ou não, se acaba introduzindo e depois tira, tá? Para paciente que está bem, que está no posto, que está com doença leve, que só tem anosmia, aí não precisa da azitromicina. Aí, para essas pacientes, é só orientação e supervisão, tá?
Aí alguém colocou aqui uma dúvida: trombofilia descoberta na gestação é indicativo de internação enoxaparina, independente da idade gestacional? Gente, assim, a indicação, primeiro depende do diagnóstico da trombofilia, porque daí já vem uma outra dificuldade que muitas vezes diagnosticar a trombofilia na gestação é complicado. Já é difícil, né? Então, vamos fechar bem assim, não vou entrar no mérito da discussão do diagnóstico da trombofilia. Agora, eu vou, deixa eu ver se eu acho aqui, eu tinha deixado na outra um slide. Gente, é claro que se é uma paciente que já tem histórico pessoal de evento tromboembólico, a situação é diferente, né? Mesmo que seja uma trombofilia considerada de baixo risco, se ela tem histórico pessoal, muda a nossa conduta. E certamente é uma paciente de maior risco, não tenha nem dúvida. Mas só pelo fato, ela tem uma trombofilia, ela tem uma doença leve, não é indicação. Tá? Até depende do tipo de trombofilia, se for uma trombofilia de baixo risco, nem tem indicação. Olha, pessoal, eu fiz na outra aula, inclusive eu até compartilhei, eu vou compartilhar posso compartilhar um slide de tromboprofilaxia, porque a gente vê que tem alguns conceitos em que todo mundo se apega muito, né? Então, dá muito medo de deixar a mulher em casa sem anticoagular por qualquer um dos fatores, porque ela é grávida, porque ela tem não sei o quê, e não é bem assim, tá? Se ela teve TEV prévio, às vezes ela tem indicação de anticoagular na gravidez a depender do algoritmo. Se ela teve um TEV gestante, se ela teve um TEV porque ela tomou pílula, aí ela vai ter indicação mesmo. Está aparecendo o slide ou não? Sim, apareceu. Tá, então, gente, isso daqui eu fiz essa revisão há pouco tempo. Então, quando está indicada a tromboprofilaxia? Gestantes hospitalizadas com doença moderada ou severa, sempre. Paciente hospitalizada por outro motivo, que tenha um COVID leve ou assintomática. A mulher está grávida porque rompeu a bolsa, ela está com COVID com anosmia. Você vai seguir a recomendação de profilaxia TEV na gestação, independente do COVID. Se ela é obesa, se ela já teve TEV, se ela teve SAF, pode ser que ela anticoagule. Ela não tem nada, ela está com COVID leve, ou ela descobriu um PCR, você não precisa anticoagular. Doença leve em segmento ambulatorial, não fazer, a menos que haja outro fator de risco. Então, eu tentei fazer um fluxograma simplificado, tá? COVID positivo, tem TEV? Bom, se ela tem TEV, é óbvio que você vai tratar a TEV. Se ela não tem TEV, se ela já toma anticoagulante, você vai manter, a menos que haja contraindicação, do tipo, eu vou fazer a cesárea daqui a pouco. Se ela não toma anticoagulante, você vai ver a gravidade da doença, tá? Internou, vai para a UTI, vai anticoagular com certeza, de repente até uma dose mais alta. Internou, vai para a enfermaria, vai anticoagular com certeza com dose profilática. Não internou. Então, ela tem COVID, não tem TEV, não toma anticoagulante, não está grave, não vai internar, não vai anticoagular, exceto esse fator de risco adicional. Se ela já trombosou, se ela está imobilizada, se ela tem cirurgia. Aí a profilaxia de TEV na gravidez, tá? Deu para resumir, mais ou menos? Ficou bem bom, Eber. Tudo bem. Da outra vez que eu fiz essa questão, eu tinha esse slide, e aí eu acabei tentando resumir dessa forma. Infelizmente, a gente não consegue prevenir essa evolução catastrófica com heparina em casa. Seria muito bom, né? Que a gente desse a ivermectina, mas infelizmente não consegue. Mas acho que foi ótimo, vocês estão de parabéns. É muito bom a gente ouvir também, nós também estamos aprendendo, então é muito bom a gente ver a experiência de outros centros que saíram de casos graves. Muito criativa a sua maca de pronação. Vai ser copiada? Vai, com certeza. Pode patentear. E é isso, parabéns pelo caso, foi uma paciente grave que se saiu bem. E que vocês fizeram o que tinha que ser feito passo a passo. Eu não tenho o que dizer em termos de fazer outra conduta. Muito bom escutar isso, né? A gente trocar experiências aí e ver que aqui
em Jaraguá, no nosso programa que está novo ainda, a gente está conseguindo ter sucesso. A gente também até agora a gente não teve nenhuma mãe que a gente perdeu para o Covid ainda, embora a gente teve algumas que, olha, foram assim... Passaram perto, né? Passaram perto. Mas é isso aí, a gente está aprendendo e tentando estimular essa garotada que vem vindo aí. Parabéns para a Bárbara, nossa R, que de livre e espontânea vontade, não foi nem livre e espontânea pressão, não. Foi livre e espontânea vontade, ela quis apresentar aí para a gente. Gente, muito obrigado pela oportunidade, contem sempre conosco. Tá, joia, parabéns. Viu? Muito obrigada, parabéns. E eu acho que a Bárbara é uma obstetra de raiz, né? Ela nasceu obstetra. Isso aí. Parabéns. Obrigada. Tá bom, gente. Até a próxima, viu? Obrigada pela participação. Obrigada, Maria. Obrigada. Até a próxima. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.